Sim, sim, sei muita coisa dele, quer dizer, Tá. desde que eu nasci. Não, não, em relação à fisiatria, lógico. É, na verdade, o meu contato qual foi a primeira pergunta que você me fez? Então, foi... Qual foi o seu primeiro contato com a fisiatria? Primeiro se apresenta, vai. Tá, vou me apresentar, então, eu sou Ana Valéria Neves de Araújo Leitão, e me foi perguntado qual foi o meu primeiro contato com a fisiatria. O meu contato com a fisiatria foi a convivência com meu pai, né? Eu acho que eu me Ana, lembro... só um minuto. Ana, você pode ficar um pouquinho para trás, porque está cortando. Tá bom. Aí está ótimo. Tá Tá, certo. tá. Foi a convivência com meu pai. Eu me lembro de muito pequena, muito menina ainda, eu com 5, 6 anos, o passeio que eu gostava de fazer predileta é ir ao ginásio e visitar meu pai no hospital, que era o Instituto de Neurologia da UFRJ, do Julio Couto, e ir ao ginásio, brincar no ginásio e imitar os pacientes, e ficar vendo a evolução dos pacientes. Ele deixava eu entrar no ginásio, e os pacientes achavam engraçado também, e eu ficava lá no ginásio. Era o meu pedido assim, predileto, era poder frequentar o ginásio e o hospital. Eu achava o máximo isso. E ficar, se eu pudesse, eu ficava o dia todo no hospital com ele, né? E eu acho que também eu nunca cogitei uma outra profissão que não fosse a medicina, em relação aos meus irmãos que fizeram outra profissão, seguiram outra carreira. E eu acho que, certamente, meu pai me influenciou muito nesse sentido. E sempre eu acompanhei e tentei acompanhar meu pai nos bastidores, na medida do possível, então acho que ele influenciou bastante, sim. Tá. E o teu envolvimento na prática, né, quando você começou a fazer a faculdade, que época era isso, que ano era isso, e me conta da história mesmo, né? Porque primeiro é medicina clínica geral, e É, você sabia desde o começo que você ia para a área de fisiatria? Você tinha certeza disso? eu não sabia que eu ia fazer na fisiatria, se eu ia fazer reabilitação cardíaca, se eu ia fazer, se eu seria assim, sairia um pouco da seara dele, da parte neurológica, mas eu sabia que eu ia fazer a parte de reabilitação, sim, que eu já tinha um certo fascínio já desde criança mesmo. Eu já tinha contato mesmo com isso. Até nos livros dele, eu posava para os livros dele, criança, e até houve um fato engraçado, né, que isso na família, eu ainda com 8 anos, 7, 8 anos, eu posava para os livros dele para fazer as poses dos métodos, né, do Doma, do Bobas, e os livros já estavam no prelo, minha mãe soube que eu estava na capa, estava escolhendo o livro, que a fotografia que iria para a capa, se iria ser na Bola do Bobas, qual queria, e minha mãe soube que eu estava na capa do livro Paralisia Cerebral. E ela ficou horrorizada com aquilo, começou a chorar. Não, minha filha, no livro da paralisia cerebral, você já foi longe demais falando com meu pai. E aquilo foi um drama, né? E a minha mãe venceu e suspenderam o livro, que já estava no prelo, e as fotografias tiveram que ser reeditadas, o desenho da fotografia para não ser reconhecida, e a fotografia da capa mudou para um bebê que tinha foto autorizada e tal. Então, acho que o meu envolvimento já começou aí, porque eu já participei do processo do livro, dele fazendo o livro e escolhendo as fotos e fazendo as fotografias, escolhendo e tal. Então, eu já sabia que eu ia sair para isso mesmo. Agora, na faculdade, eu sabia que ia fazer essa área, mas eu não sabia se ia fazer a parte de criança, mais infantil, ou se eu ia fazer a parte de adulto. Então, eu fiquei meio na dúvida. E ainda no meu internato, eu fiquei um bom tempo com criança. Então, eu fiquei muito assim, não sabia direito, que eu gostava dos dois extremos. Acabei fazendo a parte mais geral e ainda, logo no início da minha formação, me dediquei à parte de reabilitação cardíaca, que eu tinha feito muito tempo CTI cardíaco, mas acabei fazendo mesmo a parte neurológica e gostando muito da parte de distrofia musculares e acabei voltando mesmo, desistindo da parte de cardiologia. Mas Que fez ano, parte.
Que ano era isso? Que década Sim, era? da faculdade já foi em 80 e por aí. Tá. Onde você fez a residência? A residência eu fiz aqui no Instituto de Neurologia, com meu pai mesmo, e depois eu fiz o título de especialista, e aí fui me aprimorando também. E aí você sentia alguma dificuldade? Anos 80, né? Nós estamos Uhum. falando. A fisiatria ainda estava engatinhando, não, né? Já vinha desde os anos Já, 70. já Mas, tinha. mas que tipo de dificuldade, você imaginando como está hoje, né? Vocês tinham? Já era reconhecida, tinha equipamento, a tecnologia já estava adiantada. Me fala um pouco Já desse tinha momento. equipamento, Me já fala, era. desculpa, faz a resposta completa, porque a minha pergunta não vai sair. Então, fala, olha, nos anos 80, as primeiras coisas que eu senti, Nos tá? anos 80, a fisiatria já tinha um certo reconhecimento, mas eu acho que até hoje ainda se pergunta o que o fisiatra faz, o que é o fisiatra. Quer dizer, eu acho que o meu pai levou uma vida inteira respondendo isso, e minha mãe respondendo o que era o fisiatra, e eu também ainda fico respondendo o que é a fisiatria. Eu acho que ainda não existe um reconhecimento ainda, de fato, do que é. São poucos especialistas ainda para a necessidade que a população tem da nossa profissão. Eu acho que agora, mais ainda, existe uma necessidade maior ainda, de maior contingente de número de fisiatras ainda. E eu acho que, da minha época para cá, na minha turma especialmente, até que era uma turma relativamente grande, saíram 6 especialistas, até que eu acho que eu influenciei um pouco. Mas sair 6 especialistas de uma turma daqui já é muita coisa. Mas, de qualquer forma, você vê como é que a informação é uma coisa importante, né? 6 especialistas da minha turma. Mas, de qualquer forma, eu acho que é claro que havia dificuldade, sim. São poucos centros de reabilitação, já não havia mais centros de reabilitação profissional praticamente para a gente poder trabalhar, poucos lugares de fazer residência, poucas vagas, então, poucas possibilidades de fazer concurso público. Agora, é claro que sempre tem chance, e eu cheguei a pegar alguns concursos públicos, mas acho que agora ainda tem menos chance ainda, né? Eu acho que essa parte em termos de, acho que no país inteiro, né, em termos de concurso público, federal e municipal, estadual, isso eu acho que ainda está um pouco menor, mas eu acho que a perspectiva vai ter que aumentar, porque a necessidade está se fazendo. Sim. E quem você poderia citar que começou na mesma época que você e hoje, gente que cresceu junto, que vocês trabalham juntos, quem você poderia citar dessa área, da tua área? Né? Da minha área, da minha época, sim, você tem a Ana Luísa, você tem a Denise, que é da BBR, que é da minha turma também, Ana Luísa Batista, que é mais ou menos da minha fase, é um pouquinho mais na minha frente. Você tem um grupinho aí que razoavelmente, você tem a Ana Cristina Franzói também, que é mais ou menos da minha época, o Marcos também. Pode dizer do Brasil todo, tá? Você não precisa só Tá, ser. tem mais gente, tem mais gente, tem um grupo aí bem interessante, tem um grupo que vem mais tarde, você vê que tem um grupo de peso aí, tem uma pessoa que comigo entrou, a Terezinha, de São Paulo, a Cristiane de São Paulo, foi o pessoal que fez até comigo concurso público, o concurso de especialista. Quem mais fez comigo? Foi a Cristiane, a Terezinha Chamian, quem mais? Tem mais gente, eu não me lembro de toda a Sim, gente, tudo mas bem. já tinha um pessoalzinho bom que está aí, nativo, e está trabalhando. Tá. Me fala um pouquinho do teu pai, né? Uhum. Quando ele fez medicina, como você sabe a história, por que despertou a ideia de fisiatria,
né? Ah, Eu, sim. eu imagino que na época do teu pai era muito menos comum, né? do que Muito quando menos você... comum. Então, Meu pai, me fala o nome do teu pai, vamos falar um meu pouquinho pai dele. é Raimundo Estes de Araújo Leitão. Ele começou, logo que se formou, a ter uma experiência, ele imaginou que fosse fazer a parte de cirurgia, começou a trabalhar como cirurgião, isso na parte, quando era acadêmico ainda, mas teve a felicidade de trabalhar com o professor Carlos Chagas Filho, na cadeira de biofísica. E ali ele começou a ver a parte de biofísica e começou também a ser apresentado para o professor Valdemar Bianchi, que tinha uma enfermaria de reumatologia e fisioterapia na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro, ainda acadêmico. E aí, com o professor Carlos Chagas e o professor Valdemar Bianchi, que tinha uma formação também de fisiatria, que ele tinha feito fisiatria com o Cruzen nos Estados Unidos, ele começou a despertar essa parte da medicina de reabilitação e começou a se interessar muito por essa parte de pesquisa e também com o professor Carlos Chagas, ligada à biofísica e à biomédica, e junto com o professor Bianchi, fazer essa parte de reumatologia, se encantou, desistiu da cirurgia. E daí ele começou a se envolver com isso, se formou em medicina, continuou nessa área, fez livre docência nessa área, começou a atuar e pronto, não saiu mais. Até que o Julindo, 4, 5 anos depois de formado, chamou para ir para o Instituto de Neurologia, e aí ele começou a se dedicar mais para a parte neurológica, e daí, pronto, ele detonou e seguiu a profissão, pegou essa, essa proposição do Julindo de reabilitação neurológica, foi o primeiro centro de reabilitação neurológica da América Latina, construindo somente centros de reabilitação neurológica da América Latina, e aí ele seguiu e foi à frente. Que E ele ano... teve até a oportunidade de ser reconhecido, ele e o doutor Odir Mendes, como o primeiro e segundo especialista pelo CRM. Já haviam primeiros fisiatras em São Paulo e no país, né, que eram mais velhos até que eles, já tinham experiência em São Paulo, inclusive, mas ele foi, pelo CRM, ele foi o primeiro e o segundo, o doutor Odir o segundo. E que ano era isso que ele começou? Isso aí foi... Eu posso até ver para você, não me lembro direito, mas... Não precisa ser exato, só me Oi? diz a década só, não A precisa. década, eu posso te dizer. Só que volta para onde você estava, que agora eu não consigo te ver, está muito estourada a luz. Desculpe, fui pegar aqui, eu me esqueço, que é muito... Eu fiquei de mandar esse aqui para a Pérola. Foi um livro que eu fiz com meu pai, na verdade, são depoimentos dele sobre tudo o que aconteceu na fisiatria, figuras e fatos na medicina física e reabilitação, né? E aqui ele fala, a gente fez esse livro, levou anos a gente coletando, compilando esses dados, que a gente Legal. bota muita coisa aqui com relação a isso. O título especialista em fisiatria já foi em 72, com reconhecimento Tá. Então ele fez faculdade provavelmente nos anos 60, 63, 64. Ele, É. meu pai, de 50 que ele se formou, bem pós-guerra, Ah, é? 1950. Então, Nossa. ele teve essa influência, né? Dessa coisa nova, desse pensamento novo, de 1950. Meu pai está com 102 anos agora. Uau! E ele trabalhou até quantos anos? Ele trabalhou até a idade, até não poder mais, idade de aposentadoria compulsória, e aí continuou fazendo, indo para sessões esporádicas e tal, e continuou trabalhando pela academia, recebendo ex-alunos, convites para bancas e tal. Ele continuou, porque ele não conseguiu parar. E vou te dizer, ele continuou trabalhando até bem perto da pandemia. Uau. Depois da pandemia, que ele dizia, minha filha, vamos receber nossos amigos aqui, posso receber nossos amigos? Alguns amigos, eu posso, a casa enchia de ex-aluno e da diretoria da academia que ele criou,
Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, e ele disse assim, claro, pai, vamos, sim. E eu disse assim, papai tem muito mais amigos que eu. E ele, a casa enchia, e aí pronto, eram perguntas para ele, proposições para ele, uma memória prodigiosa, e da pandemia para cá, eu tive que suspender essas reuniões por motivos óbvios, né, para protegê-lo mesmo. E ele sente muita falta dessas reuniões, mas ele continuou a trabalhar sempre. E você vê, o reconhecimento do CRM foi em 70, década de 70 só. E a profissão já existia antes. Mas eu estou imaginando, ele é logo do começo, né? Eu acho que começam a se preocupar isso pós-guerra, né? Pós-guerra, pós-guerra. Que devia ter muita gente que precisava de reabilitação, acho que foi a primeira vez que começaram realmente a dar importância. Dar importância a isso, e é uma coisa nova que estava surgindo, e a gente até aqui, nesse livro, até eu disse para a Pérola que ia mandar esse livro para ela, até que ia servir para vocês também, que a Linamara ficou de tentar disponibilizar esse livro, foi ela que editou quando ela estava como secretária no estado de São Paulo, de saúde no estado de São Paulo. E ela tem esse disquete, a gente queria disponibilizar até agora mesmo, no site do Congresso, para as pessoas consultarem, que aqui está falando muita coisa. Não, tudo bem. Vamos continuar na conversa. Tá bom, depois até eu falo disso aqui. Isso aqui até é bom, porque até a gente fala os primeiros fisiatras até do país, então, quem é que já tinha, quem era o Valdo Rolim, quem deixava de ser, quem é que estava atuando em São Paulo, que nem tinha, era fisioterapia no início. E eu queria saber, eu entrevistei várias pessoas, você é a última, você sabe, né? Então, por isso que eu tenho algum conhecimento, porque eu fui aprendendo, né? Eu não sou dessa área de jeito nenhum, mas eu vou aprendendo. O teu pai participava também, ele era ativo na parte política, porque eu sei que tinha uns médicos que ficavam aí brigando para conseguir reconhecimento, na verdade, porque durante muito tempo, até hoje, você fala que não é tão reconhecido, mas oficialmente também não era reconhecido, né? É verdade. Teu pai participava também desse tipo de ação? Ele participava, ele tentava explicar que era fisioterapia, que não era fisioterapia, que ele era médico, ele passava o dia inteiro, tinha um disco que ele gravava e fazia isso. Ele é o primeiro fisiatra da Academia Nacional de Medicina, que são poucos médicos, que a academia é sediada aqui no Rio de Janeiro também, mas ele é o eterno, e ele é super respeitado, mas ele é um batalhador, ele passa a vida inteira falando isso, e é super respeitado por isso também, né? E ele passou a vida inteira, até hoje ele continua falando isso, ele continua falando, continua explicando, e continua lutando por isso, e falando de todos esses preceitos, né? Tá. Voltando para você, que também está já há 40 anos nessa história, né? Uhum. Você consegue me dizer o que de bom veio em 40 anos? Teve um grande desenvolvimento? O que você sente que mudou muito do começo, quando logo você se formou, foi para a residência, para hoje? Sim, eu acho que hoje em dia a gente tem a medicina baseada em evidências, conseguindo comprovar muita coisa que a gente já conseguia fazer. E eu acho que o que mais fascina, assim, dentro da especialidade, o que é muito moderno, meu pai sempre foi uma pessoa, além de ser líder, ele era muito avançado nas ideias, essa visão moderna que o fisiatra tem, né, de enxergar diferente do médico tradicional, né? Então, esse encantamento que a fisiatria tem, de cada vez você se aprimorar mais, de ver diferente do médico tradicional, da forma tradicional como o médico vê. Então, eu acho que esse olhar e esse treinamento é extremamente moderno e é o que falta na medicina como um todo. Por exemplo, esse diferencial da gente, eu acho que é extremamente importante para a medicina como um todo. Quer dizer, a gente enxergar a capacidade que o paciente tem para explorar o potencial que ele possa desenvolver. Então, isso é extremamente importante em tudo em medicina, em tudo.
Então, às vezes, é a saída de tudo para que o paciente está passando. Então, você mudar o foco das coisas. Isso é extremamente moderno, encantador. Então, eu acho que quanto mais você pratica isso, mais você vê que isso é uma coisa que a gente exercita tanto que o médico normalmente não tem essa facilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que, com a prática, você vai adquirindo, que você, às vezes, numa discussão clínica, numa outra sessão com outros médicos, você tem uma visão diferente, e isso vai sendo inserido, e isso é um diferencial da gente que faz falta para o médico tradicional, isso. Eu acho que isso é um diferencial da gente, é uma coisa que cada vez a gente vai aperfeiçoando mais e que justifica ainda mais o tratamento e a multiprofissionalidade. Quer dizer, você tem que ter mais gente no pedaço para fazer o acompanhamento do paciente sempre. Eu acho que é rico e é importante. Me conta uma coisa. Você, no teu começo como médica, né, para hoje, você, por exemplo, tinha casos que você cuidava, você passaram muito tipo de pacientes com, né, quer dizer, tipo não, pacientes com coisas diferentes, né, por você. E você provavelmente enfrentava a dificuldade que algum paciente não conseguia se recuperar como você imaginava ou como Sim. poderia ser, né? E você já vislumbrava que no futuro poderia ser, e hoje acontece? Eu queria entender isso. Os pacientes hoje conseguem se recuperar mais do que 30, 40 anos atrás? Ah, sim, sim. Então, me fala a frase completa, por favor. Tá, hoje em dia, você vê que antigamente, você tratava pacientes que você não conseguia uma recuperação total, e que hoje em dia, com o conhecimento que você tem, com as possibilidades de tratamento que você tem, de avaliação que você pode usar, você vai ter uma completa recuperação do paciente. Você vai ter uma condição de avaliar a capacidade que aquele paciente tem de poder desenvolver uma melhora real do quadro, do potencial daquele paciente. Então, isso aconteceu realmente. E isso não só no olhar, como também na medicação que você pode oferecer, no tratamento multidisciplinar que você pode oferecer. Eu acho que esse tipo de coisa, houve uma melhora na qualidade de oferta de tratamento e na possibilidade de melhora do atendimento do paciente, sim. Isso aí, com certeza. Então, por exemplo, quando você dizia nos anos 1990, você consegue com esse acidente que você teve voltar a Ah, 75%, claro. 80%, hoje você já pode dizer, acho que você recupera total, não é isso? Exatamente, você dizia, em 2 anos se não recuperou, em 1 ano não vai recuperar mais. A lesão não tem mais como recuperar. Isso aí não tem mais como recuperar sistema nervoso central, né? Você, 1 ano, meu chapa, não vai dar mais para recuperar hoje. Em dia, você sabe que tem possibilidade de recuperação, e quanto mais você trabalha, mais possibilidades de recuperação você vai ter, e você tem como registrar isso de todas as formas. Então, eu acho que isso é uma coisa que é fascinante também. Então, é uma mudança enorme da década de 80 para cá. E imagino que também psicologicamente o olhar do paciente é totalmente diferente. O Se ele olhar do receber, paciente, se e da ele equipe, recebesse uma notícia, você não vai conseguir totalmente hoje, ele recebendo, não, o cara ele se esforça mais. totalmente diferente. E você vê, assim, até mesmo do ponto de vista de doença crônica, doença terminal, é totalmente diferente de 80 para cá. Então, isso mudou muito. Tá. Esse acho que é o prazer, né, dos médicos, independente da política que rola, ma- menos ciência, não sei o quê, mas você vê na prática, né? Você vê na prática, e tem mesmo, tem recuperação, tem melhora assim, tem o que fazer assim, a gente vê que melhora e consegue registrar de forma objetiva. Você tem exames que registram isso, você tem questionários que a gente vê que tem melhora, você tem como formalizar isso objetivamente, houve melhora sim. E agora me conta o que eu não te perguntei. Eu tenho uma pergunta final que eu vou te fazer depois, mas fala o que você gostaria de falar que eu não te perguntei. O que eu gostaria de falar em relação A fisiatria no Brasil.
Esse é o Fisiatria nosso no tema. Brasil. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Assim, eu acho que, além com relação à fisiatria, especialmente, eu acho que, especialmente isso para o jovem, né? Para o jovem fisiatra, isso, eu acho que houve especialmente de 2021 para cá, com a pandemia e com as sequelas daqueles pacientes que sobreviveram, por exemplo, a Covid, as sequelas pós-Covid, e desse contingente de gente que vem se negando a fazer o uso de vacinas, as vacinas de sarampo, as vacinas, agora que a gente está vendo e assistindo, estarrecido. Meu pai ficou para baixo, ele ficou tristíssimo, sabendo que está voltando a ter poliomielite no mundo, uma vivência que ele passou, que eu não tive essa vivência de polio, e cheguei a assistir pós-polio, mas vivência da polio eu não tive, e ele disse, meu Deus, como é que uma pessoa se nega a fazer o uso de uma vacina de sarampo e de polio? É uma coisa que ele não consegue entender, nem eu consigo entender, quanto mais ele. A responsabilidade social que a gente tem perante essa população a partir de agora, e a necessidade a extrema necessidade que a gente tem, a partir de agora, de criar um programa de reabilitação para essa população, um programa de reabilitação que envolva maior assistência de reabilitação para a população, maior quantidade de números de programas de reabilitação, de centros de reabilitação, de formação de profissionais da área total de reabilitação, que já havia uma carência, e agora a gente está vendo que vai haver um contingente muito maior de pessoas que vão necessitar desse tipo de assistência. E é uma responsabilidade social muito grande. Então, a gente já tinha problemas de sempre, e vai voltar a ter problemas que já tinham sido extintos. Então, a gente está numa fase muito complicada, né? E a gente tem que parar e pensar e ver que é uma responsabilidade muito grande que a gente vai assumir, e já está assumindo, querendo ou não, está assumindo, e a gente vai ter que se programar. Infelizmente, a gente vai ter que se programar no sentido infelizmente, que eu digo, no sentido prático, no sentido mais do que objetivo, de ter que dar assistência reabilitacional global à nossa população. Isso aí não tem saída, vai ter que aumentar, vai ter que se programar, e vai ter que se redirecionar nesse sentido. Quer dizer, que é evidente que esse contingente está crescendo, e vai ser muito importante que a gente consiga efetivamente oferecer a essa população esse tipo de assistência. Né? Isso eu acho que é uma coisa que preocupante, muito, com tudo que a gente está passando, e sabe Deus o que é que vai estourar mais por aí. Sim. E você refere-se muito ao pós-Covid, né? Pós-Covid, sim, e a possibilidade de vir a polio, e o sarampo que está aí, que já é uma realidade. E é mundial, né? Não E é é uma coisa... mundial, e a gente não entende isso, é uma coisa que... Gozado, né? No começo da pandemia, a gente lembrava, nunca se questionou em tomar vacina, né? Eu, desde pequeno, ia tomar vacina e a minha pronto. geração tomou vacina, e graças a Deus a gente está aqui. E aí, por conta de, não sei se foi ambiente político ou não, acho que não, porque foi mundial. As pessoas começam a questionar se é boa, se é ruim. A gente sempre Esqueceram, confiou. como é que é isso? Não existe isso. É, Ele deve estar doido lá, dando reviravoltas no caixão, não deve estar entendendo nada. sim. Que mensagem você daria a alguém que está fazendo medicina e está na dúvida ou acabou de optar para ir para a área de fisiatria? Para os novos. Eu acho eu acho que a fisiatria é fascinante, e que é encantadora, e que eu acho que o olhar da fisiatria é dignificante, o olhar em relação à forma que o fisiatra enxerga
o paciente e vê e explora os potenciais do paciente. Eu acho que quanto mais se treina isso, mais interessante fica. E eu acho que o jovem fisiatra tem que enxergar isso, tem que ser informado que existe essa possibilidade, esse olhar, e tem que treinar. E tem que começar a treinar e ver como isso é moderno, como isso é interessante, como isso se aplica na vida dele, como se aplica em tudo. Então, eu acho que tem que entender que isso como é que isso já não existe há muito mais tempo, como é que já está aí, já está no mundo aí, tem que partir mesmo para fazer fisiatria mesmo, é a especialidade.